Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Carlos Henrique, este é o canal Doutrina dos Apóstolos, sempre trazendo uma mensagem com base na Bíblia. Hoje a gente vai estar falando a respeito de uma parábola que o Senhor Jesus trouxe, e essa parábola vai definir quem você é diante de Deus. É interessante que nessa parábola o Senhor Jesus faz uma analogia de dois tipos de pessoas. E por meio dessa analogia a gente consegue identificar quem é quem. Então vamos estar lendo aqui no livro de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, que escreveu Mateus, no capítulo 7, do verso 21 ao versículo 27, está escrito assim a palavra do Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E descendo a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combatendo aquela casa, e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E descendo a chuva, vieram os rios, assopraram os ventos, combatendo aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então esse é Mateus, do capítulo 7, versículo 21 ao versículo 27. É interessante que o Senhor Jesus está falando o seguinte, que vai chegar um dia que vão chegar pessoas diante dele, pessoas que pregaram no nome de Jesus, que curaram no nome de Jesus, que fizeram milagres, muitos milagres em nome de Jesus. E Jesus vai olhar para essas pessoas e falar: eu nunca conheci vocês, eu nunca conheci vocês. Então eu aprendo uma coisa, a pessoa que ora, que cura, que faz milagres, muitos que estão aí na mídia, outros não estão na mídia, não importa. Pode ser que Deus opere sinais por essas pessoas, porque o próprio Senhor Jesus disse aqui: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em Teu nome não profetizamos, em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então, pelo poder do nome de Jesus e não dessas pessoas, que essas maravilhas foram feitas. Mas o interessante é que o Senhor Jesus diz: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, a pessoa usar o nome de Jesus não significa que ela é salva. É aquela velha história. Não é porque você vai na igreja que você é salvo. Infelizmente, é uma verdade dura e real. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja. Quando eu me refiro à igreja, eu estou me referindo ao local, ao ambiente, local que a gente se reúne, quer seja um salão que a gente aluga, quer seja um salão próprio. Tem muitas pessoas que vão no salão onde a igreja se reúne e não são salvas. Por quê? É interessante que Jesus está falando de pessoas que conhecem o nome dele, mas naquele dia ele vai falar: eu não vos conheço. Aí o Senhor Jesus usa uma parábola, ele faz uma analogia, e nessa analogia ele fala a respeito de dois tipos de pessoas. Então vamos analisar com bastante cuidado, porque através dessa analogia nós conseguimos identificar que tipo de pessoas que nós somos, que tipo de pessoas Deus olha para nós e vê. Ele usou a seguinte analogia. A partir do versículo 24 ele disse o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ele falou o seguinte: eu vou assemelhar essas pessoas como se fosse um homem prudente. Esse homem prudente, ele edificou sua casa sobre uma rocha. Rocha fala de um lugar, na Bíblia sempre fala de lugar seguro, lugar de proteção, lugar de firmeza. Então o Senhor Jesus está falando: aquele que está ouvindo a minha palavra, aquele que lê, aquele que ouve as pregações, aquele que faz de tudo para aprender e as pratica, o Senhor Jesus fala: essa pessoa é semelhante a um homem que edificou a casa na rocha, ou seja,
essa pessoa está edificada num lugar de proteção, num lugar de segurança, num lugar que, independente do que aconteça, ela não vai cair. Porque o Senhor Jesus diz: e descendo a chuva, correram rios, assopraram ventos, combatendo aquela casa, e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Agora Jesus fala a respeito de outro tipo de pessoa que também ouviu a palavra. Ele diz, no verso 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Em contraposição da rocha, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem pregações, mas não praticam a Bíblia, não colocam em prática os ensinamentos que são ensinados. Jesus fala, essas pessoas são semelhantes a um construtor que, quando foi construir sua casa, construiu na areia. O que significa construir uma casa na areia? Sem base. Imagina construir uma casa na areia. É sem base, entendeu? Por quê? Porque sem base, às vezes a gente vê, nossa, queria ter uma casa na praia, e automaticamente a primeira coisa que a gente lembra é uma casa na areia, aquela cabaninha, aquele chalezinho gostoso e tal. Mas, fazendo nessa comparação, é interessante que o que construiu a casa na rocha, a Bíblia diz que choveu e correu rios, assoprou ventos, combateu contra aquela casa. Então, não é porque a pessoa conhece a Bíblia, não é porque você vive a Bíblia que não vai vir dificuldade. O que o Senhor Jesus estava falando com essa parábola? Você que conhece a palavra de Deus e você que vive a palavra de Deus, tenha certeza que vai cair chuva, vai correr rios, vai assoprar ventos contra a sua vida, vão combater contra você. Só que o Senhor Jesus termina dizendo, mas você é sábio, porque você construiu sua casa sobre a rocha. E porque você construiu sua casa na rocha, porque você tem um alicerce forte no Senhor Jesus, a Bíblia diz que e não caiu. E não caiu. Mas tem outros tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Então a mesma dificuldade que vem para um, veio para o outro. A Bíblia vai nos dizer, e aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, compará-lo-ei a um homem insensato, uma pessoa tola, que edificou a casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos, combatendo contra aquela casa, e caiu. Olha o detalhe, e foi grande a sua queda. Então olha que interessante, a dificuldade, o tempo ruim, chegou tanto para aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, e chegou tanto para aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Então Jesus claramente está falando que vai vir a dificuldade na vida do crente, do descrente, do que ouve a palavra, do que ouve e ignora, independente. Vai chegar um tempo difícil, mas qual que é a diferença do verdadeiro cristão? Qual que é a força do verdadeiro cristão? A força dele está na base que ele tem com Deus, na esperança, na expectativa de que Deus é a salvação dele. Agora, a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática, a Bíblia diz que essa pessoa é uma pessoa insensata, uma pessoa tola. E a gente volta aqui no texto e vê que quando chegar aquele dia, o dia da redenção, o dia tão esperado da humanidade que serve a Deus, pessoas vão chegar diante do Senhor e falar, Senhor, nós fizemos tantas coisas em seu nome, mas Jesus vai olhar para essas pessoas e dizer, eu não vos conheço. O que eu quero passar com essa mensagem? Isso é uma mensagem muito simples. Ela é muito simples e muito objetiva. Quando Jesus começou a falar a respeito disso, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, então nem todas as pessoas que estão falando que Jesus é o seu Senhor, verdadeiramente faz de Jesus o seu Senhor. Sabe, eu ouço muitas das vezes, muitas pessoas falando, citando o Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, entenda, se o Senhor é o seu pastor, é Ele quem manda na sua vida. Porque quando as pessoas citam esse versículo bíblico, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, as pessoas estão olhando somente para o nada me faltará. Elas esquecem que se o Senhor é meu pastor, quem guia as ovelhas é o pastor. A ovelha não vai para onde ela quer. Quem guia as ovelhas até o pasto? O pastor. É interessante que as pessoas se dizem ovelhas do Senhor porque não querem que nada falta, não querem que nada falte, mas não querem verdadeiramente ser guiados pelo Senhor. Então você que está me assistindo e muitas das vezes usou esse versículo bíblico, entenda, não significa nada. Você deixar a Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 91, no Salmo 23, não significa nada.
Me desculpa dizer isso, mas é a verdade. Olha, Jesus está falando, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você quer entrar no reino dos céus? Olha o que Jesus diz, mas o que faz a vontade do meu Pai? Eu te pergunto mais uma vez, o que eu já falei nos outros vídeos, como que você vai fazer a vontade de Deus se você não lê a Bíblia? Como que você vai fazer a vontade de Deus se você não estuda a Bíblia? Como que você vai fazer a vontade de Deus? Como você vai saber o que é a verdade e o que não é? Senão você não pratica a Bíblia. Porque Jesus aqui nessa parábola, ele está falando a respeito de dois tipos de pessoas. Os dois tipos de pessoas ouvem a Bíblia, mas só um tipo de pessoa pratica a Bíblia. Essa é a que faz a vontade de Deus. Você conhecer a Bíblia não significa absolutamente nada. Nada. A diferença está naquele que faz a vontade de Deus. É aquele que conhece a Bíblia e pratica. Você saber que Deus é amor não significa nada. Você saber que Jesus é o Senhor e Salvador não significa nada se você não aceitar essa verdade na sua vida e passar a viver isso. É isso que Jesus está falando. Porque tem tantas pessoas dentro da igreja que quando chega o tempo difícil, saem ou mudam de igreja, ou sei lá, mudam de cidade, tentam mudar tudo, mas não muda a vida. Exatamente por isso, porque a palavra entra por aqui e sai por aqui. Não faz diferença você conhecer a palavra se você não aplicar a palavra na sua vida. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Ele fala o seguinte, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Jesus está falando, você que ouve a minha palavra e coloca em prática, você é sábio. Você é sábio porque você está num lugar de proteção, porque você sabe que quando chegar aquele dia, você vai estar na presença do Deus Todo-Poderoso e vai viver diante dele para sempre. Já você que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática a palavra de Deus, tudo que eu posso fazer é apelar e orar para que Deus ilumine o seu coração e você comece a viver isso. Porque vai chegar um dia que vai ser tarde. Vai chegar um dia que vai ser tarde. Tem até alguns que vai chegar aquele dia e vai falar, mas Senhor, Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo. Então, a decisão é sua. Tão somente sua. É você que tem que decidir. Eu não posso obrigar você, e nem quero, nem devo obrigar você, e nenhuma igreja deve obrigar você a viver a palavra de Deus. Essa é uma decisão que você tem que tomar por conta própria. Você pode ouvir muitas pregações, você pode ouvir poucas pregações, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você pode conhecer apenas um livro da Bíblia. O importante é você viver isso. É isso que Jesus está falando. A questão não é se você tem cargos, se você faz muitas coisas para Deus. Isso não tem de tanta importância. Eu não estou falando que isso não é importante, mas eu estou falando que o que é mais importante é obedecer a Deus. Porque é isso que Jesus está falando aqui. Existem pessoas que conhecem a Bíblia. É o que Jesus está falando através dessa parábola. Mas só conhecem e não praticam. E isso não faz a menor diferença para Deus. Porque se aqui na Bíblia está escrito que quando chegar aquele dia, vai ter pessoas que vai chegar diante do Deus Todo-Poderoso e falar, Senhor, em seu nome fizemos. E Jesus vai falar, eu nunca conheci vocês. Entenda uma coisa. Eu quero que você entenda isso com todo o seu coração. Você só consegue se relacionar com alguém que você conhece, certo? Vamos usar aqui uma analogia humana, simples de tudo, a mais simples possível que eu consegui encontrar agora. Quando você, homem, ou você, mulher, que está me assistindo, quer ter uma relação com outra pessoa, no meu caso, eu sou homem, quando eu comecei a conhecer hoje minha esposa, eu tive que me aproximar dela de alguma forma, eu tive que conhecer ela e teve que ter diálogo, teve que ter uma aproximação, certo? É só assim que a gente conhece as pessoas. E aqui Jesus está falando, nunca vos conheci. Então tem pessoas que fazem tantas coisas em nome do Senhor, mas na verdade nunca o conheceram. Conhece a Bíblia, mas só a letra. Mas nunca conheceu, nunca teve uma intimidade, nunca teve ali um momento de verdade com Deus. É isso que Deus está falando. Olha, você fez tantas coisas em meu nome, mas o mais importante você não fez, que era realmente me conhecer. Então entenda isso. Você, para conhecermos Deus, é pela palavra, é pela Bíblia. E não é, a questão aqui não é um conhecimento superficial. Não é disso que a Bíblia está falando. Quando o Senhor fala, vocês não me conheciam, eu nunca vos conheci,
Não é que essas pessoas não conhecem a Bíblia, mas é que elas não vivem a Bíblia. Porque Jesus termina dizendo: apartai-vos de mim, saia de perto de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, conhecer a palavra de Deus, mas continuar vivendo no erro, numa vida de pecado, numa vida de tantas coisas erradas, é isso que significa apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não é que o Senhor não conhecia essas pessoas e essas pessoas não conheciam o Senhor, mas é que essas pessoas que conhecem a Bíblia não deixam seus pecados. Então, o que eu quero passar com esse vídeo? Com essa informação bíblica? Você que conhece a palavra de Deus e não pratica, infelizmente você está vivendo em vão. Você está vivendo em vão. Você que conhece pouco a palavra de Deus, mas pratica, você tem muito mais vantagem do que a pessoa que às vezes nasceu dentro da igreja e não pratica. Então essa é a mensagem que eu deixo hoje para vocês. Viva a palavra de Deus, pratica, eu sempre vou estar incentivando isso. Leia a Bíblia, porque isso é o melhor de Deus que pode acontecer na vida de vocês. O próprio Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vocês vão cuidar, achar nelas a vida eterna, e elas de mim testificam. Amém? Obrigado mais uma vez por ter me acompanhado aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.